ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. A Ele damos glórias em louvor, a Ele damos glórias e louvor. Me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Damos glória a Ti, Senhor Jesus, que estás no trono, porque morreste em nosso lugar e para Deus. Compraste com Teu sangue todo povo, língua e nação, e nos fizeste sacerdotes reis, e nos fizeste sacerdotes reis. Me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que bom, meus irmãos, que Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos continuando, a falar sobre a sua palavra, sobre a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que traz vida e a verdadeira paz aos nossos corações, às nossas almas e à nossa existência. Irmãos, estamos falando aqui, o tema dessa série é Deus não nos destinou para a ira que certamente virá sobre este mundo. Esse é o tema principal, irmãos, que estamos trabalhando aqui, Falamos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Os versículos-chave. Que Deus não nos destinou para a ira que certamente virá. Cristo Jesus nos livrará dessa ira. E aí falamos no vídeo anterior, irmãos, que sobre a teologia do pacto, o mal que essa teologia tem feito na cristandade, ao longo de toda a história, explicamos sobre isso. Falamos um pouco do dispensacionalismo, da forma dispensacional de entender a palavra de Deus, de separar as coisas, de secar, manejar bem a palavra. Isso nós discutimos no vídeo anterior, irmãos. Então aqui mais um relembre, só um relance assim,
do que nós tratamos. E sabemos que a teologia do pacto é aquela teologia onde não faz distinção entre Israel e igreja, da forma como a palavra de Deus nos diz, né? Nos deixa claro o que é a igreja e o que são o povo de Israel e os gentios, né? São 3 grupos, né? No governo de Deus, quando Deus olha para esse mundo. Tem os gentios, as nações, o Israel e a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele edificou, né? Sobre o fundamento dos apóstolos, né? E sobre a pedra angular, a pedra principal, que é Cristo Jesus, o nosso bendito Senhor, que veio a esse mundo por nós, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Então temos que separar bem isso, e falamos isso nos vídeos anteriores, né, meus irmãos? O dispensacionalismo, então, ele entende que a igreja é uma companhia especial, é um povo separado, é uma companhia que nem mesmo os profetas do Velho Testamento conseguiram ver, porque era, né, um mistério oculto em Deus por todos os séculos anteriores. E aí nós vamos dar continuidade aqui agora, irmãos. E eu fiz aqui, irmãos, um trabalho no computador e transformei ele num PDF, tá? O que é um PDF? Um arquivo que você consegue ler até mesmo do seu celular, né? Computador, celular. Você pode acompanhar esse estudo aí também, lendo esse estudo aqui, lendo as passagens bíblicas, acompanhando, se dedicando, para você ter um entendimento melhor do que nós estamos falando, irmãos. Por quê? Porque sabemos que no nosso meio, nossos irmãos, tem alguns que entendem de forma diferente. E por que entendem de forma diferente? Porque eles estão indo, né, caminhando pelo caminho da teologia do pacto, aquilo que esses antigos estudiosos aí colocaram, né, como base, então, base doutrinária. Então eles estão seguindo ali. E aí há confusão, né? Sempre vai haver confusão com relação ao cumprimento de Apocalipse, aqueles eleitos de Apocalipse, se aquilo é a igreja, se aquilo não é o Israel, né? Não são os remanescentes que estão ali passando pela grande tribulação. Então sempre vai haver, nós vamos estar discutindo, continuando isso, discutindo não, né? Estudando mais sobre isso nesses vídeos. Que o Senhor nos dê, como sempre, um espírito humilde de aprendizado, que Deus nos dê humildade e clareza, e que nós possamos sempre buscá-lo para andar na verdade que é o próprio Senhor, certo, irmãos? Então eu vou estar lendo esse texto, tá? Aqui um pouquinho de texto, um pouquinho falando, um pouquinho lendo, para a gente não fugir muito do tema, e o propósito de eu ter feito isso no computador é justamente para não fugir muito, tá, irmãos? Devemos entender o que pertence a Israel ou aos judeus, né? Sempre tendo como base, né, que Israel é o povo terreno e que a igreja é o povo celestial de Deus. Nós temos aqui, irmãos, é um mistério oculto, né, isso tudo, a noiva, né, que a igreja é o corpo de Cristo, a noiva, o povo celestial de Deus, é um mistério oculto em Deus e que foi revelado ao apóstolo Paulo, quando a igreja já tinha sido inaugurada antes, bem antes, no dia de Pentecostes. Por quê? Porque no dia de Pentecostes o apóstolo Paulo ainda era Saulo, né? E era um perseguidor da igreja de Deus. Cristo Jesus o arrebatou, né? O convocou para ser o principal divulgador e o apóstolo dos gentios. Então ele diz assim, ó, no Efésios capítulo 3, versículo 8 a 10, na versão João Ferreira de Almeida atualizada, tá? A mim, apóstolo Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, né? Se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. É isso, meus irmãos. O mistério revelado ao apóstolo Paulo, o menor de todos eles, é assim que ele se considera aqui, né, meus irmãos? E essa sabedoria do Senhor, de Deus, né? A sabedoria de Deus se torna conhecida não é somente dos povos aqui, das pessoas aqui, mas sim também dos principados e potestades nos lugares celestiais. Hoje, até mesmo os anjos estão aprendendo com a igreja do Senhor, certo? E aí nós temos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 32, grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É um grande mistério, irmãos, que foi revelado ao apóstolo Paulo, e mesmo os apóstolos anteriores, apóstolo Pedro, né, apóstolo João, eles não tinham uma clareza porque não foi revelado a eles, né? Eles não receberam essa revelação que o apóstolo Paulo recebeu e assim pôde contribuir com essa importante obra do Senhor. E justamente o apóstolo Paulo é que deixa muito claro, irmãos, as diferenciações de tratamentos entre o povo judeu, ou Israel, e a igreja que Cristo edificou e vem edificando até a sua volta, até o seu retorno, né? Para nos levar para a casa do Pai, nos livrar da ira que certamente virá sobre esse mundo, e daí em diante, irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. E uma coisa interessante, meus irmãos, que a gente tem que pensar, é que o Senhor vai nos salvar por inteiro. Não é como muitos pensam, né, que seremos salvos no Espírito. Não, o Senhor nos promete salvação do corpo, teremos um corpo ressuscitado, um corpo transformado, um corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso amado e bendito Senhor Jesus Cristo. Teremos uma alma, que é o nosso pensamento, a nossa personalidade, as nossas emoções. Seremos um ser completo, irmãos. Aqui na terra, nós hoje que somos vivificados em Cristo Jesus, que fomos vivificados em Cristo, já temos os três. Porém, esse corpo no qual estamos aqui ainda é um corpo adâmico. É um corpo sujeito às fraquezas, sujeito a pecar. É um corpo que vai se corromper. Por isso, se o Senhor voltar hoje, esse corpo será transformado, porque precisamos receber a incorruptibilidade, né? Isso que é corruptível precisa se transformar em algo incorruptível, ou seja, em algo não destruído, em algo eterno. E isso aí é o poder de Deus que fará, irmãos. Então, antes de continuar aqui, meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês rapidamente de um sonho que eu tive dias atrás, quando em oração, diante de tanta coisa que tem acontecido nesse mundo, né? Irmãos tão dedicados ao estudo, à palavra, dedicados ao ministério, propagação do Senhor, e a gente percebe que eles estão na teologia do pacto, eles não estão caminhando conforme a palavra de Deus nos revela. E aí, eu, em oração, em desespero, né? Colocando de joelhos perante o Senhor, através de um sonho, eu acho que recebi, eu acredito, eu creio que recebi uma revelação do Senhor. Por quê? Porque nesse sonho, irmãos, nós estávamos instalando, eu sou um profissional da área elétrica, né, da área eletrônica. O sonho foi na área hidráulica, nós estávamos instalando um encanamento de água e deveríamos fazer tudo conforme o padrão para que a concessionária de água lá, a empresa de água, fizesse as conferências e se tudo tivesse de acordo, eles ligavam a água ou não. Então eu sonhei isso aqui, ou seja, importava que nós aprendêssemos como fazer e fizéssemos conforme a norma, porque se não fizéssemos conforme a norma, a concessionária é que iria fazer a avaliação. Não seria nós ali, os instaladores, que teríamos que nos avaliar e tal, né? Então o sonho foi mais ou menos isso. Era uma equipe de uma universidade, acho que uma escola técnica, no qual eu fazia parte de um grupo, ou do grupo todo, né? Mas daí nas discussões de faz isso, faz aquilo lá, houve uma divisão nesses dois grupos, onde uns não concordaram muito comigo, eu era um personagem ali do sonho, né? E se dividiram, fizeram do jeito que eles acharam que era correto, e a gente fez o nosso jeito certo, de acordo com a norma ali, que a gente estudou bem a norma, né, de instalação, para que a concessionária fizesse a ligação. Eu sei que no final eles vieram destruir o nosso trabalho e mudaram de acordo com o deles, e a concessionária então, ela não ligou nenhum nem outro, digamos assim, né? Mas a moral da história, assim, a conclusão que eu tirei depois de pensar e meditar sobre isso, né, falando também com o Senhor, o que isso significa, o que esse sonho significaria, algo que veio a mim é o seguinte, irmãos, vamos seguir fazendo o nosso trabalho, sempre buscando o Espírito Santo, que é aquele que nos guia por toda a verdade, buscando na palavra de Deus, que é a Bíblia do Senhor, a verdade, somente ali está a verdade, ela é a verdade. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, seguimos, meus irmãos. Seguimos. Por quê? Porque sabemos que há muitas diferenças no trabalho de cada ministério, de cada grupo. Mas lá no final, tudo isso será passado pelo tribunal de Cristo. Ele é aquela concessionária do sonho lá, né?
aquela concessionária que aqui nós temos aqui, né, as concessionárias de energia elétrica, que conferem os padrões que os eletricistas fazem, né? Temos aquelas pessoas responsáveis por conferir, né, se tudo está de acordo aqui nesse mundo. Lá nós teremos o próprio Senhor Jesus Cristo, os anjos do Senhor que estarão auxiliando em tudo isso, o próprio Senhor, né? E aí nós passaremos pelo tribunal de Cristo, todos nós passaremos. Então ali será revelado se aquilo que nós fizemos é ouro, prata e pedras preciosas, e passará por aquele tribunal, ou se ele será madeira, feno e palha, né? Se ele se queimará, que são obras da carne, obras que não andaram na verdade, obras que não se preocuparam em se colocar de joelhos no Senhor e dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, ensina-me a andar na verdade, Senhor, o Senhor é a verdade, eu quero caminhar por ela, eu quero viver ela, eu quero testemunhar da verdade que é o Senhor. Então é isso que devemos fazer, irmãos, porque lá quem vai definir, todos esses irmãos que estão caminhando de forma diferente, um dia todas as obras serão julgadas. Aquilo que é da carne se destruirá, se queimará, e aquilo que provém de Deus, que provém das coisas da verdade realmente, que forem com o intuito, né, do Evangelho do Senhor, da glorificação do nome de Deus, glorificar o nome de Deus, né, propagar Cristo como Senhor e Salvador de todo aquele que crê nele pela fé, todos esses vão realmente ser recompensados lá naquele dia. E é nisso que nós trabalhamos, irmãos. Não em busca desse galardão, dessa recompensa, mas buscando a justiça, a equidade, aquilo que é a verdade, aquilo que é a luz, né? Buscando ser isso, buscando ser uma verdadeira testemunha do nosso Senhor. Aqui nós vamos estar lendo alguns versículos, meus irmãos, que vai reforçar muito essa questão da igreja do Senhor, algo diferente do povo de Israel, tá? Se de fato os crentes se atentarem para o que é a igreja de Deus, edificada pelo próprio Senhor Jesus, né? Encontramos isso em Mateus 16, 18. Vamos lá dar uma olhadinha então? Mateus 16, 18. A gente é um versículo bem conhecido, né? A gente já sempre está falando sobre ele aqui no canal, né? Mas vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, né? As portas do Hades, do Seol, não prevalecerão contra ela. Então aqui o Senhor está falando no futuro, né? Que ele vai edificar a sua igreja, uma conversa que ele estava tendo ali com os discípulos, um diálogo com o apóstolo Pedro. Então aqui nós temos uma revelação, meus irmãos, que o Senhor está dizendo que edificará, usando o verbo no futuro. Já falamos sobre isso também várias vezes. E em Atos 2,47, também já falamos aqui, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que revelação, meus irmãos. Em Mateus 16, 18, nós temos que o Senhor edificará a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Em Atos 2,47, essa igreja já está formada. A pregação da palavra já está sendo feita pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor. E o próprio Senhor, aquele que já está lá na glória, Ele próprio vai acrescentando aqueles que hão de se salvar, aqueles verdadeiros, aqueles que realmente entregaram pela fé, creram no nome poderoso de Jesus Cristo, e não apenas foram por embalo, e não apenas foram por conveniência ou por algum interesse próprio, né? Mas que realmente creram nesse Senhor maravilhoso que nos trouxe uma oportunidade de sairmos daquela condição de condenados, de estarmos sob o jugo da ira de Deus, de sermos inimigos de Deus, por nascença, não fizemos nada para isso, nós aqui não precisamos fazer nada, na realidade, já nascemos condenados pelo pecado de Adão, porém Cristo veio para nos libertar disso, irmãos, que maravilha! Então todos esses que creem nesse Senhor aí são libertos, né? E esses o Senhor mesmo acrescenta à sua igreja. Depois nós temos aqui outra revelação importante, irmãos, sobre isso em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 21, né? Começando pelo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui ele está dizendo que nós não somos estrangeiros e peregrinos do céu, tá? Porque nós temos ali em outra passagem que diz que nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, nessa terra.
Mas quando se fala da família de Deus, quando se fala do reino de Deus, a família de Deus, não somos estrangeiros, não somos peregrinos, nós somos membros da família de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia por isso, meus irmãos. Que maravilha, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Bendito seja nosso Senhor, irmãos. Continuando aqui, né? No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É aquilo, meus irmãos, que o apóstolo Pedro fala, né? Que cada um de nós somos pedras vivas, que somos colocados, né? Nesse templo de Deus, templo espiritual de Deus, no qual o Espírito Santo veio habitar. Então somos selados, temos o selo da promessa, somos coluna e baluarte da verdade neste mundo, meus irmãos. A igreja do Senhor é isso. Na época de Israel, o povo de Deus de Israel, eles tinham um templo para adoração, tinham os sacerdotes ali, os levitas, né? E o povo tinha toda aquela cerimônia para fazer. Hoje, meus irmãos, nós somos sacerdote real. Nós somos eleitos, geração eleita, irmãos. Nós somos embaixadores de Cristo. Cada um de nós que cremos no Senhor, estamos aqui como embaixadores de Cristo, meus irmãos. Sacerdotes reais da realeza que é Cristo, nosso Rei. Quando se fala aqui nosso Rei também, meus irmãos, cabe aqui uma observação. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porém, para a igreja, para esse corpo de Cristo aqui, Ele não é tratado, nós não o tratamos como Rei, mas sim como Senhor, nosso bendito Senhor. Mas Israel já tem um tratamento como Rei. Aqui também tem uma diferenciação, meus irmãos, que é muito importante nós, pela palavra de Deus, observarmos isso. Você pode observar, né? Em cima da cruz de Cristo estava lá, né? Pilatos escreveu lá, né? Rei dos judeus. Por mais que os judeus não aceitaram isso, né? Porque eles crucificaram, eles não queriam admitir que aquele era o rei deles, Pilatos escreveu e deixou lá, né? Rei dos judeus. Ele realmente é o rei dos judeus, ele vai ser o rei sobre todas as nações desse mundo, no milênio. Ele é o rei do universo, só que ele nos colocou numa posição, meus irmãos. Ele nos colocou, não é nós. Nós não somos nada. Nós somos o quê? Nós somos seres que foram atingidos, né, pela graça misericordiosa do Senhor. E Ele nos transformou em noiva, Ele nos transformou em seu próprio corpo, meus irmãos, espiritual. Vemos isso também aqui, ó, em Efésios capítulo 1, versículo 22. A qual é o seu corpo? Quem? Vamos ler um pouquinho antes, 22, né? Eu li um pouquinho errado aqui, meus irmãos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A qual é o seu corpo? A igreja, do qual nós somos membros, é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está vendo, irmãos? Que maravilha que o Senhor fez conosco. Ele nos transformou na noiva, Ele nos transformou no corpo dele mesmo, no qual Ele é o cabeça, meus irmãos. É isso que nós devemos nos apegar, é isso que nós devemos andar. O Senhor diz lá, né, através do apóstolo João, 1 João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, irmãos, nós devemos aqui andar como peregrinos, como estrangeiros deste mundo, mas como membros da família de Deus. Todo aquele que professa o nome de Jesus, afaste-se da iniquidade, afaste-se do sistema deste mundo, irmãos. Pois a nossa pátria, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos. Vamos seguir aqui, ó, acompanhando um pouquinho mais do que nós escrevemos, né? Precisamos entender, então, a nossa atual dispensação, né, no qual nós somos a igreja do Senhor, a testemunha do Senhor aqui nessa terra. E nós temos aqui que todos que nascemos de novo, estamos selados com o selo do Espírito Santo, que não passaremos pela ira, pela grande tribulação, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz, não éramos povo,
Não éramos povo, mas agora somos o povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Aleluia, irmãos. Se o problema todo fosse apenas este, de passar ou não pela grande tribulação, de ser pré-tribulacionista, mid ou pós-tribulacionista, de ser amilenista ou de ser milenista, ou isso ou aquilo, se o problema todo fosse isso, meus irmãos, até que estaria tranquilo, né? Desde que só fosse essa a questão. Ah, não, o Senhor vem antes, ou vem depois, ou nós somos arrebatados, ou não somos arrebatados, somos deixados a passar pela grande tribulação. A questão é que a interpretação da própria palavra de Deus, ela fica distorcida, meus irmãos. Para aqueles que enxergam de forma dispensacional o estudo da palavra e daqueles que têm como base a teologia do pacto. Por exemplo, meus irmãos, em assembleias, a gente tinha viajado à Assembleia de São Lourenço, algumas são em Curitiba, São José dos Pinhais, né? E a gente tem observado os irmãos ali, sim. A gente não vai lá para isso, meus irmãos. Pelo amor de Deus, né? Que a gente vai lá para ficar observando como que os nossos irmãos estão agindo. Não, a gente vai lá para adorar o Senhor, para adorar a Deus. Mas a gente está com os ouvidos abertos, atento às orações, às conversas, à ministração da palavra, aos cânticos, aos louvores, né? A gente está para adorar o Senhor, mas estamos para também ouvir o que está sendo falado. Para não dizermos amém a tudo que é falado. Porque tudo que provém do Espírito, que a gente entende que é a verdade, nós dizemos amém, com certeza. Mas aquilo que não é, irmãos, a gente fica quieto, né? Porque a gente não vai dizer amém para algo que a gente enxerga na nossa luz, que é algo que não corresponde. Então a gente percebe lá, irmãos, amados irmãos, a gente percebe pela conduta deles, pela forma de viver, pelo jeito deles, que eles amam o Senhor. Mas eles dizem que estão aguardando o sol da justiça. Eles dizem, Senhor, nós aguardamos o sol da justiça, aquele que vem com olhos de chama de fogo. E a gente que entende a forma dispensacional, irmãos, de Deus tratar a igreja, nós entendemos que ele virá assim como sol de justiça, com olhos de chama de fogo. Ele virá com a espada na boca, aguda, para combater o mal, a iniquidade, no dia do Senhor, no dia que ele virá e se manifestará publicamente, com todo o poder, cheio de glória. Nesse dia ele virá com olhos de chama de fogo. Mas com ele vêm os seus redimidos, os santos, a igreja do Senhor, a noiva, já vem como esposa, já vem adornada, já vem montada em cavalos brancos. Então, nós não estamos, no ponto de vista dispensacional, aguardando pelo sol da justiça, meus irmãos, que é citado lá em Malaquias, né? Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz, né? Os judeus falando, porque Malaquias é um ensinamento para o povo de Israel, o povo judeu, né? E eles sim aguardam o sol da justiça, para libertar eles. Porque nessa grande tribulação, no momento final, onde realmente vai se armar tudo para destruí-los, o povo de Deus, ou o povo de Israel, o Senhor nesse momento, quando eles clamarem, né, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, quando eles realmente reconhecerem que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Rei deles, o Rei dos Reis, e que Ele já veio, né, quando eles reconhecerem, o Senhor virá. O Senhor romperá os céus e virá nesse dia, após o toque da 7ª trombeta. E aqui, meus irmãos, vai mais uma informação que também a gente observou em alguns irmãos aí, né? Orando, irmãos anciãos, orando, que estão aguardando a 7ª trombeta. Irmãos orando, anciãos, não são irmãos que a gente percebe lá na Assembleia que são irmãos novos, são irmãos já antigos, maduros na fé, mas que, por ter esse conhecimento da teologia do pacto e caminharem em cima dela, eles ficam alegando esse tipo de coisa nas orações, irmãos. Que nós estamos aguardando o toque das trombetas, que nós estamos aguardando o derramar da ira, das taças, dos selos, a abertura dos selos. Na verdade, tudo isso, irmãos, abertura dos selos, toque das trombetas, das 7ª trombetas, né? Inclusive, ali são trombetas de anjos. Os anjos tocarão a trombeta. Nós que somos a igreja do Senhor, aguardamos a trombeta de Deus, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a trombeta de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, a trombeta de Deus, a última trombeta de Deus. Essas são as trombetas que nós, como igreja, aguardamos. Mas os 7 toques das trombetas, primeira, segunda até a 7ª, são trombetas de anjos,
citado em Apocalipse, essas trombetas anunciarão juízo sobre esse mundo. A 7ª será o retorno de Cristo, em todo poder e glória, com todos os seus santos glorificados. Isso aí, irmãos, quem aguarda é o povo que vai passar por essa grande tribulação. Não é a igreja do Senhor. E a gente percebe isso nas orações dos irmãos lá. E a gente fica triste, irmão, com isso. E por isso que motivou, até isso foi um dos motivos que me levou a escrever um pouco sobre isso, a estudar um pouquinho mais sobre isso e a se prontificar, se colocar à disposição do Senhor para estar aqui, irmãos, fazendo esse trabalho para a obra e para a edificação do corpo de Cristo, do nosso Senhor. Que os corações que ouvirem essa mensagem possam ser corações verdadeiros. Não corações com orgulho, com arrogância, com alguma coisa carnal, né? Mas que seja alguma coisa espiritual. Que cada um de nós possamos nos ajoelhar perante o Senhor e expormos tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos recebendo luz, para que o Senhor, sim, aprove tudo isso em nosso coração. Caso Ele reprove, meus irmãos, isso é entre vocês e Deus, né? Entre cada um de nós e Deus. Não dá para a gente estar impondo isso ou aquilo. Cada um deve ir perante o Senhor e observar e ver, né? E aguardar um retorno, né? Aguardar uma resposta do próprio Senhor. Nós temos aqui, vamos dar uma lida aqui, alguns capítulos, irmãos, que vão reforçar um pouco do que nós estamos falando aqui. Vamos começar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está dizendo aqui o seguinte, irmãos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, aqueles que estaremos aqui naquele momento que o Senhor nos chamará, né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com quem? Com aqueles que morreram no Senhor, que dormiram no Senhor, né? Desde os santos do Velho Testamento até os santos da Igreja de Cristo, né? Após a formação da Igreja do Senhor. Todos esses os mortos ressuscitarão já com corpos glorificados e transformados, e nós receberemos corpos transformados, seremos transformados, né? E juntamente seremos arrebatados aos ares para o encontro do Senhor nos ares, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Olha que promessa maravilhosa. Esses versículos deveriam soar da nossa boca, né? Dos nossos lábios como mel, né? Como algo suave. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Para sempre com o Senhor. Nós temos aqui, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, né? Falando sobre isso também, sobre esse dia glorioso no Senhor. Eu vou começar lendo aqui, irmãos, que versículo 1 Coríntios 15, 51, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia, meus irmãos. Glórias ao Senhor por isso. Glórias ao Senhor por essa revelação da palavra de Deus, né? Nós podemos observar aqui na palavra de Deus algo que nós estamos falando desde o princípio dessa série. O Senhor não
Deus não nos destinou para a ira, mas para esse momento aqui, irmãos. Para esse momento foi que o Senhor nos reservou, né? Muitos já dormiram no Senhor, mas nós estamos aqui ainda, né? Tudo aponta para que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sei que todos os irmãos anteriores também enxergavam dessa forma, e é natural, irmãos, que enxergamos dessa forma. Só que algo que nós temos, que os outros irmãos não tinham, porque nós estamos aqui no século 21, irmãos. Podemos, né, presenciar o desenvolvimento da tecnologia, o aumento da ciência, a multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento, a multiplicação de tudo, meus irmãos. As tecnologias, de tudo, da comunicação, da informática, as pessoas andando de um lado para o outro. Conforme Daniel diz, né, que nos últimos dias a ciência se multiplicará e as pessoas andariam de um lado para o outro. É a realidade hoje, meus irmãos. O aumento da iniquidade, a apostasia, né, as pessoas abandonando a fé, as pessoas deixando se levar por todo tipo de doutrinas de demônios, né? Pessoas aí, qualquer um que levanta coisas aí, quanto mais popular, quanto mais chamativo, quanto mais prometer, mais enganar, as pessoas até pagam para serem enganadas, meus irmãos. Nós sabemos que estamos vivendo o último dia. Então, por mais que todos os irmãos anteriores que dormiram no Senhor estavam esperando por esse momento maravilhoso e precioso, nós sabemos que hoje é muito mais real, irmãos. Mas não podemos afirmar, ter certeza que nós mesmos veremos esse dia. Porque isso pode acontecer agora, irmãos. Agora pode acontecer, agora. Se você está vendo, não aconteceu ainda, mas poderia ter acontecido. Ou seja, a qualquer momento, o Senhor pode soar a trombeta de Deus. E ouviremos a voz do Senhor, ouviremos o chamado. E no abrir e fechar de olhos, estaremos lá, perante a face do nosso bendito Senhor. E todo aquele que tinha ainda uma reserva, né? Não tinha 100%, por sorte, ele creu no Senhor, com certeza, ele creu no Senhor Jesus. Mas ele ainda tinha incredulidades ali, porque a gente está na fé, né, meus irmãos? A gente não está vendo face a face. Você não está vendo um corpo glorificado, sentindo uma energia tão grande. Mas não é essa energia que o mundo fala, tá? Não é essa energia, as boas energias aí que o espiritualismo fala, que os espíritas, budistas pregam. Nós estamos falando de algo lá de cima, algo que vem de Deus, algo que vem da força máxima, do poder máximo. E nós estaremos ali com corpos glorificados, corpos imortais, corpo, alma e espírito, perante o Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Senhor, num lugar fora dessa terra, nos ares. Estaremos naquela reunião com Ele. E dali em diante estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Essa terra passará pelos seus momentos de grande tribulação, de justiça e de derramamento da ira. A ira de Deus será derramada, conforme tudo que está escrito em Apocalipse, a partir dos versículos, capítulos 6, né, em diante, até o 19. Depois virá o Senhor para restabelecer o seu reino, junto com Ele, os santos glorificados no Senhor. Glórias ao Senhor, meus irmãos. É maravilhoso nós podermos ter essa clareza da informação que está a palavra de Deus. Eu não chamo isso nem de informação, meus irmãos. É pequeno para ser informação. É esse conhecimento da palavra de Deus. É esse conhecer, é essa revelação que o Senhor nos passa através da sua palavra. Bendita palavra de Deus. Irmãos, eu vou ver se eu consigo passar um pouquinho mais aqui para a gente adiantar, né? Senão a gente vai ter 4, 5 episódios aqui, né? Mas talvez a gente já pode até ter, que a gente não tenha pressa, né? Se a gente realmente está disposto a aprender mais sobre as coisas do Senhor. Aquele que ama as coisas do Senhor, valoriza as coisas do Senhor, quer falar mais das coisas do Senhor. Aquele que só está fazendo por cerimônia, por cumprir algo na agenda dele, só para dizer que ele aprendeu, que ele escutou do Senhor, que ele leu a Bíblia, esses aí querem que as coisas sejam rápidas, né? Para ele voltar para o mundo dele, né? Para as coisas dele. Mas aqueles que amam o Senhor querem mais e mais e mais das coisas do Senhor. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Agora, com relação, irmãos, àquilo que eu ouvi, né? Infelizmente, em uma assembleia, por um irmão ancião, né? Esperando pela 7ª trombeta.
esperando pelo toque das trombetas, inclusive ele falou da 7ª trombeta. Eu fiz uma pergunta, e eu deixei registrado nesse material que os irmãos têm aí à disposição, né, para poder baixar e estar lendo. Eu fiz uma pergunta para a própria inteligência artificial do Google, para ver o que ela responderia, né? A pergunta foi o seguinte, ó. Eu perguntei para elas se a 7ª trombeta era a última trombeta de Deus. Essa foi a pergunta que eu fiz. E vejamos o que a inteligência artificial respondeu à pergunta. A última trombeta é a 7ª trombeta? Resposta da IA. A última trombeta não é a mesma que a 7ª trombeta. A última trombeta é mencionada em 1 Coríntios e se refere à reunião dos crentes, ao arrebatamento, enquanto a 7ª trombeta em Apocalipse sinaliza o fim dos juízos e o estabelecimento do reino de Deus. É isso, irmãos. Até a própria IA consegue responder muitas vezes melhor do que muitas pessoas que estão, infelizmente, à frente dos ministérios da obra do Senhor. Mas por que isso, irmãos? Justamente por falta do discernimento, manejar bem a palavra de Deus, o se abrir um pouco para as coisas do Senhor, né? Não ficar muito fechado, muito bitolado naquilo ali, ter um coração de aprendizagem. O Senhor diz, né, que bem-aventurado aqueles, né, que são como uma criança, né? Uma criança é aquele que está apto a aprender, apto às coisas, né? Claro, a gente tem que conferir tudo na palavra de Deus, né? Temos que levar tudo a Deus em oração. Mas devemos estar abertos, irmãos. Muitas pessoas, o que eu tenho percebido nos nossos irmãos aí, eles se fecham, eles se trancam, e aí eles vão seguir até aquele último dia do tribunal de Cristo. Conforme o sonho que eu tive anteriormente, né, meus irmãos? Ali Cristo vai avaliar a obra e o serviço de cada um. Já estão salvos pela misericórdia de Cristo. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Independente de tudo isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. Ele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é uma promessa do Senhor Jesus para todos nós que cremos no seu nome, que pela fé somos salvos. E até isso não é dom nosso, é dom de Deus. A fé, a graça, a misericórdia, tudo provém de Deus, irmãos. E louvado seja o Senhor por isso, porque não depende de nós. Porque se dependesse de nós, tudo iria para o buraco, meus irmãos. Tudo iria para a perdição. Que o Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude a continuar esse trabalho. Abençoe, se der tempo da gente concluir, continuar, né? A gente possa ir para o episódio 3. E que os irmãos possam estar levando isso tudo a Deus em oração, lendo as Escrituras, conferindo, ampliando o seu conhecimento, para que naquele dia, irmãos, nós possamos chegar melhor lá perante o tribunal de Cristo. Porque todos nós, que somos irmãos em Cristo Jesus, pela fé, somos um. Chegaremos lá, pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor. Até nossos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até lá, meus irmãos.